Bom dia, pessoal! No videoaula de hoje, nós vamos estar estudando os conceitos básicos da cinemática. A gente vai passar por posição, deslocamento, variação do tempo e velocidade média. Vamos começar com o conceito de posição. Posição, na cinemática, nós simbolizamos pela letra S. O que é a posição? É um ponto específico da trajetória. Aqui em cima, a gente tem uma trajetória que vai do ponto A, passa pelo ponto B e chega até o ponto C. Por exemplo, o ponto A. Qual é a sua posição dentro da trajetória? O ponto A está na posição 0 km. E o ponto B? O ponto B está na posição 30 km. E o ponto C? O ponto C se encontra na posição 60 km. Ou seja, posição é um ponto específico da trajetória. Tudo bem? Bom, o próximo conceito é o conceito de deslocamento. O que vem a ser o deslocamento? Que na cinemática a gente representa pelo ΔS. É simplesmente o espaço percorrido de um ponto até outro. Mas, professor, o que significa esse delta? Bom, pessoal, delta significa variação. Então, ΔS, lembrando que S representa posição, ΔS, então, variação da posição. Mas, professor, como é que a gente calcula esse ΔS? Pessoal, ΔS é a posição final, que eu chamo de S, menos a posição inicial, que é o S0, onde o zero está representando aí a origem, o início. Tudo bem? Vamos fazer algum exemplo aqui. Bom, se eu quiser calcular o deslocamento entre o ponto A e o ponto B, ou seja, eu fui do ponto A até o ponto B. O ΔS de A até B vai ser a posição final, que é o ponto B, 30, menos a posição inicial, que foi da onde eu parti, que no caso era o ponto A. 30 menos 0, 30 quilômetros. Ou seja, do ponto A até o ponto B, o meu espaço percorrido ou o meu ΔS foi de 30 km. Tudo bem? Outro exemplo. O meu ΔS do ponto A até o ponto C. Bom, posição final menos posição inicial. Minha posição final é o ponto C, que vale 60 km. Menos a inicial, que é o ponto A, que vale 0 km. Ou seja, o espaço percorrido entre o ponto A e o ponto C foi de 60 quilômetros. Agora uma coisa curiosa. Eu quero saber agora o ΔS entre o ponto C e o ponto A. Ou seja, partindo de C e vindo até A. Se eu estou saindo de C, C é minha posição inicial. E se eu vou até A é a minha posição final. Bom, ΔS de C até A é a posição final, que é o A, menos a posição inicial, que é o C. 0 menos 60, a gente encontra então menos 60 quilômetros. Bom, menos 60 quilômetros. É estranho você falar que você percorreu menos 60 quilômetros. O que será que esse sinal está fazendo aí? É o que está escrito aqui embaixo. O sinal, pessoal, ele indica sentido do movimento. Se a gente olhar, quando eu fui de A até B, eu andei 30 km positivo.
quando eu fui de A até C, eu andei 60 km positivo. Mas quando eu voltei de C até A, eu andei menos 60 km. Ou seja, o sinal indica sentido do movimento. Mas por que de A até C ficou positivo e de C até A ficou negativo? Porque o meu referencial, o referencial que eu adotei, indica que o sentido positivo é de A até C, ou da esquerda para a direita. Então, se de A até C é positivo, se eu voltar, fica negativo. O sinal está aí para indicar o sentido, porque a gente sabe que distância é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Tá bom, professor? Da esquerda para a direita, positivo, e da direita para a esquerda, negativo. É sempre assim? Não, não é sempre assim. Você que adota o seu referencial. Poderia ser de C até A positivo e de A até C negativo, tranquilamente. Tudo bem? Então, repetindo mais uma vez, o sinal indica sentido do movimento. Tudo bem? O próximo conceito é a de variação do tempo. Eu tenho aqui um exemplo. Eu vou sair de Brasília às 2 horas e vou até Minas Gerais, chegando lá às 8 horas. Variação do tempo. Variação do tempo é o tempo que durou a minha trajetória. Tudo bem? Como é que eu calculo variação do tempo, ou ΔT? É o tempo final, que eu simbolizo por T, menos tempo inicial, que eu simbolizo por T0. De novo, o zero simbolizando a origem. Então, como é o ΔT? Quando eu saio de Brasília às 2 horas e chego em Minas Gerais às 8 horas. Bom, é o tempo final, no caso que eu cheguei em Minas Gerais, 8 horas, menos o tempo inicial, que eu saí de Brasília às 2 horas. Então, o tempo que demorou a minha trajetória foi de 6 horas. Ou seja, o tempo que durou a minha viagem, a minha trajetória de Brasília até Minas Gerais foi de 6 horas. Então, variação no tempo, o tempo que demorou a minha trajetória. O último conceito que a gente vai estar estudando é o conceito de velocidade média, que eu escrevi aqui, ó, distância percorrida em um dado intervalo de tempo. Vamos pegar um exemplo. Geralmente na estrada, você viaja a uma velocidade média de 100 km por hora. Calma aí, vamos olhar direito para isso. Quer dizer que você percorre 100 km a cada hora. Vamos olhar para esse quilômetros por hora. Quilômetros por hora. O quilômetro não é a sua distância percorrida, não é o deslocamento. Então, o quilômetro é o ΔS, que é o espaço que você está percorrendo. E o hora? Não é o seu tempo, o tempo que demorou, no caso do deslocamento? Então, é o ΔT. Então, o que a gente tira daí? Que para calcular a velocidade média, basta você dividir a distância que você percorreu, o ΔS, sobre o tempo, o ΔT. Se a gente abrir essa equação, a gente olha o seguinte: velocidade média é ΔS sobre ΔT. Só que ΔS é o quê? Posição final menos posição inicial. E o ΔT? Tempo final menos tempo inicial. Tudo bem? Posso colocar aqui também um SF de posição final e um TF de tempo final para ajudar. Tudo bem? Bom, então os conceitos que a gente estudou no vídeo aula de hoje foi posição, que é um ponto específico da trajetória, o deslocamento, que é um espaço percorrido. A gente viu até alguns exemplos. Por exemplo, de A até B, eu fui de 0 até 30, então eu andei 30 km.
De A até C, eu fui de 0 até 60, então eu andei 60 km. E voltando de C até A, eu fui de 60 até 0, então eu andei menos 60 km. A gente aprendeu que o sinal ele indica o sentido do movimento e que ele depende do meu referencial. Nesse exemplo, o sentido positivo foi da esquerda para a direita e o sentido negativo da direita para a esquerda. Tudo bem? Variação no tempo. Variação no tempo, a gente aprendeu que é o tempo que demora a trajetória. A gente fez um exemplo. Saio de Brasília e vou até Minas Gerais. Saio de Brasília por volta das 2 horas e cheguei em Minas Gerais às 8 horas. Tempo final menos tempo inicial. Ou seja, a minha viagem demorou 6 horas. E o conceito de velocidade média, que a gente colocou aqui, que é a distância percorrida em um dado intervalo de tempo. Ou seja, velocidade média é ΔS, espaço percorrido, sobre ΔT, tempo que durou a trajetória. Tudo bem? Quem prestou atenção entendeu? Obrigado.